Olá, estamos começando mais um episódio do podcast Amazônia Empreendedora. Toda semana a gente está aqui na sede do Jornal do Comércio, centenário jornal periódico aqui já de muitos anos aqui de Manaus, para falar sobre inovação, tecnologia e empreendedorismo. E toda semana a gente traz uma pessoa bacana com projetos legais para mostrar para o resto do país que aqui também a gente tem muita inovação, muita tecnologia e faz muita coisa bacana. Essa semana eu estou muito feliz em trazer aqui o nosso amigo, né, Durval Braga, que é economista especialista em marketing, desenvolvimento humano e psicologia positiva. Enfim, o currículo do Durval é bem extenso. Ele é fundador do Parque de Ideias, é colunista aqui da Rádio CBN Amazônia e da Rede Amazônica e diretor executivo da Ecopaper da Amazônia, que é o nosso foco principal aqui hoje, é falar um pouco dessa indústria. Durval, seja bem-vindo, muito obrigado pela sua estar aqui com você. participação. Como disse aqui na semana passada o nosso convidado, que o ativo, ele é de fintech, né? Então ele falou que, a gente conversando, o ativo mais caro que a gente tem hoje, mais importante, que seria a nossa moeda, é o nosso tempo. Sem dúvida. Então eu sou sempre muito agradecida. Imagina, eu que agradeço, uma honra estar aqui com você. Te trazer aqui, é um amigo querido já de longas datas. Com certeza. E é uma pessoa que, inclusive, eu escuto toda semana. Obrigado pela audiência. Porque eu faço assessoria de imprensa para o INDT. Sim. E antes do seu quadro na quarta-feira, então depois do seu quadro na quarta-feira, entra a sessão inovação. Você tem um momento lá. Tem um momento. A gente tem o INDT tem um momento lá, legal. Que inclusive foi você que ajudou a gente a conquistar esse espaço, que você lembra? Sim, que foi com a Dani. Dani lembra? Pires, lá? Exatamente. Isso, obrigado, então... Dani. Olha aí, obrigado, Dani. Então, toda semana eu escuto, você fala muito de comportamento. Isso. E eu acho que todas as dicas que você dá ali, o conhecimento que você traz, são sempre muito bem-vindos e com certeza se encaixam na nossa vida em algum momento ou em outro. Sim, sem então dúvida. Eu te acompanho toda semana e agradeço poxa, demais privilégio. a tua presença muito bom. aqui. E você é um cara que está sempre muito antenado, sempre acompanhando muito, e agora eu sei que de um tempo para cá você assumiu aí como diretor executivo, a Ecopaper. A gente chegou a fazer matéria, inclusive, porque eu também tenho coluna aqui no Jornal do Comércio. Muito obrigado, Cris. Foi excepcional, inclusive. Que bom que muita gente entrando em contato, elogiando a matéria. Obrigado pela oportunidade. Maravilha. É o nosso papel, é o nosso propósito, fazer com que pessoas conheçam outros negócios e que startups se unem a outras e que, enfim, que a gente possa ajudar a contribuir de alguma forma para que os negócios sejam gerados e que, no mínimo, network seja conquistado. Então, é muito legal te trazer aqui. Eu quero falar um pouco com você sobre essa sua nova função. Né? Eu acredito que você, em outras ocasiões, já tenha sido executivo. Eu já vi alguma coisa sobre a sua trajetória, sobre uma viagem que você fez para os Estados Unidos, que você foi nos parques da Disney. Nossa, mas falha a memória. Esse era do fundo do baú, né, Cris? Eu saí do fundo do baú, mas eu sou do fundo do baú. Eu comecei, na verdade... Não tem uma história dessa? Tem, na verdade, assim, eu comecei no início da faculdade, logo no início da faculdade, eu sempre gostei muito de ler, sempre gostei muito adorava inglês, sempre adorei inglês, né? E tinha uma curiosidade muito grande para entender como é que funcionavam as coisas, os negócios ali na Europa, nos Estados Unidos. E eu tive a oportunidade, assim, não foi uma coisa que eu fui buscar, foi uma coisa que fluiu organicamente. Eu dava aula de inglês logo no iniciozinho da minha carreira. Quantos você tinha? Talvez uns 19 anos, mais ou menos. 18, 19 anos, eu comecei a dar aula de inglês. Por prazer, eu tive o privilégio de poder fazer, talvez, uma parcela muito pequena, né, dos brasileiros, que eles têm a oportunidade de estudar. Principalmente naquela época ainda, né? Assim, décadas atrás. Tem a oportunidade de estudar sem precisar trabalhar para poder estudar, né? Então eu tive, graças a Deus, esse privilégio. Um privilégio, sem dúvida nenhuma. E eu lembro que, assim, para ocupar um pouco mais do meu tempo, eu comecei a dar aula de inglês. Numa escola. Mas que menino inteligente, né? É um nerd, né? Enquanto os meninos estão aí namorando, paquerando... Não, mas eu acho que não, porque a minha filha de 14 anos, ela está se formando esse ano em inglês. São inteligentes, eu estava me formando com 17, formando, que a gente diz, concluindo um curso daqueles cursos regulares, né, das escolas. IBEU, por exemplo, você conhece o IBEU, tá? Eu estudei lá no IBEU. E aí, essa escola, ela tinha uma outra escola em Miami.
E essa escola em Miami, ela fazia um programa de intercâmbio que ficava uma parte do tempo em Miami, estudando inglês na escola deles em Miami, e uma outra parte desse tempo eles iam para os parques da Disney. E aí, eu não sei exatamente como foi. Como é que você foi parar lá? Pois é, na foi verdade algum concurso? Assim, não foi concurso não, na verdade foi mais ou menos assim. Eu estava lá na escola e como eu sempre me voluntariei muito para fazer trabalhos, né, que nem se faz falando aqui, de voluntário. que nem eu faço lá na CBN também, e nem é tão altruísta assim, porque eu acho que acaba dando um retorno muito grande para a gente de satisfação, né? E está contribuindo de alguma forma com a sociedade. Exatamente, eu gosto muito, né? Eu gosto muito de fazer. Eu também. E aí, eu me lembro que nessa época, na escola, nessa escola que eu dava aula, eles tinham formatura da molecada e tal, e pediram para se tinha alguém que tocava algum instrumento, né? E eu comecei a estudar piano cedo também. Mas é um menino, mas ó, e aí eu comecei a me voluntariar a trabalhar não, a contribuir com a escola das formaturas. Que bacana. Tocava, etc e tal. Desde menino já tinha esse propósito eu gostava de muito, se sempre doar. gostei muito de música, de cinema e tal. E aí me fizeram um convite na escola, disse, olha, nós temos um programa lá, mas você tem que fazer alguns treinamentos, tem que fazer algumas coisas e tal. E eu fui parar nos parques da Disney. E eu trabalhei lá por uns 3 ou 4 anos, mais ou menos. Você ficou todo esse tempo lá? Não, a gente ia e voltava. A gente ficava mais ou menos aí 2 meses em cada período. Ficava uns 3 a 4 meses por ano, mais ou menos, que você trabalhava sempre ali em junho, julho, e aí em dezembro, janeiro, mais ou menos. E eu fiquei muito tempo fazendo esse trabalho. Era maravilhoso. Nossa, era muito cansativo, né? Ganhava um dinheirinho, eu me lembro que na época a gente ganhava, acho que, sei lá, $400 por semana. Hoje ainda é muito dinheiro, 2.000 por semana nada, não tá ruim não, né? Pô, tem gente que não ganha isso por mês, Durval. Só que não voltava nada, Cris, ficava tudo lá, comprava CD, comprava DVD, comprava as coisas e trazia para cá. Então essa foi realmente, e foi muito bacana, Cris, porque essa experiência ela fomentou, eu fiz economia, estudei economia, né? Fomentou um entendimento não consciente que eu tinha, uma vontade não consciente que eu tinha de tentar entender como funcionavam os negócios dos Estados Unidos. E a Disney é uma escola, né? Você entender ali. Então eu tive a oportunidade de, antes de entender conceitualmente e formalmente. Na prática. Eu entendi como eu vi aquilo como funcionava. Aquela história de você ir para aquela atração. Você fez ao contrário, né? Geralmente as pessoas aprendem nos bancos escolares e depois vão para a prática. Você não, você. Eu vivi primeiro para depois estudar. E me encantava muito saber como é que eles faziam para alguém ficar numa fila por 1 hora. 1h30. E até hoje. Até hoje. Né? Essa fila só aumenta cada vez mais, né? Eles inventam lá aqueles free passes, aquelas coisas todas, né? E aí eu ficava impressionado como é que faz para o cara ficar numa fila tanto tempo, né? Tanto tempo assim. E quando ele fazia a atração, que era, sei lá, 3 minutos, 4 minutos, 5 no máximo, aonde ele sai? Numa loja. Aquilo ali era planejado. O que hoje, né? Hoje é a cereja do bolo do passeio, exatamente. Né? Você tem que comprar alguma coisa, né? Você sente a necessidade de levar alguma coisa. Mesmo na Ecopaper hoje, que é uma indústria de papel, que não tem nada a ver com a Disney, essas lições foram muito valiosas para mim. Você consegue tirar, extrair... Exato, porque assim, mesmo que seja um papel higiênico que você esteja comprando, um lençol hospitalar, um papel daquele institucional da empresa, o fato de você ter um acesso fácil àquele produto é experiência do cliente. O fato de você ligar para a fábrica e dizer, olha, o papel veio com algum defeito e a gente tem uma resposta rápida, é a experiência do cliente. Eu entender o comportamento de consumo dessas fábricas para quem a gente vende, para as empresas e tal, para os atacadistas, é a experiência do cliente. Então, ter podido ter vivenciado isso, estudado posteriormente na minha formação acadêmica, né, e especializações, e poder viver novamente isso na prática é absolutamente fantástico. Ainda ontem eu estava falando de um aplicativo, né, que existe, de um desses, como é que a gente chama, meu Deus? Streamings de TV paga, sim, né? Sim. E eu estava reclamando de como a experiência daquele determinado streaming é muito ruim, né? É muito ruim. E aí, um representante comercial da fábrica estava dizendo para mim, na gestão anterior a gente teve uma dificuldade, teve um probleminha ali, etc e tal, e eu falei para ele, olha, você pode ter o papel excelente, a embalagem excelente, o preço excelente, mas se é difícil de acessar,
A pessoa já a primeira coisa. Se você não entrega com pontualidade aquilo que você prometeu, e se você eventualmente não faz um afago no cliente, entrega alguma coisa a mais, dificilmente você vai conseguir conquistar, por melhor que seja o produto ou serviço. O seu produto. Não tem a sombra de dúvida. Então, essa experiência ela foi fundamental para mim. Eu tive também a grata experiência de ter tido a oportunidade de fazer um intercâmbio na Inglaterra, eu estudei em Oxford também, convivi lá com os velhinhos ali, eu tive a oportunidade de ter uma... E é uma outra sociedade, é completamente diferente. Gente, você me puxou aqui da memória, eu nunca vou esquecer na minha vida, a primeira vez que eu cheguei na Inglaterra, que eu fui pro hotel, aí você vai pro café da manhã. Gente, não faz barulho de talher. Exato. As pessoas sentadas numa elegância. E a gente está acostumado aqui no Brasil, a gente vai em hotel... É uma confusão, né? Não, você entra no hotel na mesa de café da manhã, naquele salão de café, pulando, aquela barulho. Exato. Não tinha barulho de copo. Aquilo até hoje, quando eu lembro, isso eu falo, gente, é impressionante. Mas sabe que interessante, Cristian, assim, você percebeu isso, mas não tinha nem como. todo mundo percebe, sabia? Será? Com certeza. Eu tive num restaurante ano passado em Joinville e eu perguntei, eu estava com as crianças naquele festival de dança, né? Elas foram fazer aquele festival de dança lá de Joinville. E eu perguntei, não tem suco? Aí o garçom disse, não, a gente não oferece suco. Eu falei, mas por que vocês não têm suco? Porque o dono não gosta do barulho do liquidificador. Mas olha a preocupação. Né? Eu me lembro que eu fui num outro restaurante lá também. Aliás, eu adorei Joinville. Visitem Joinville. Eu conheço, é maravilhoso. É maravilhoso, né? O sul dali também. É perfeito. Então, e aí o que acontece? Eu estava num restaurante e eu deixei cair um talher. Você deve ter feito um barulho... Não, caiu o talher. Eu só vi o cara com o talher. Assim, de onde esse cara veio, eu não sei. Mas ele já estava em prontidão. Então, independente se a gente vende papel higiênico, se a gente vende podcast, se a gente vende consultoria, a gente tem que se preocupar basicamente com isso. E esse é uma das coisas fundamentais do trabalho que a gente está fazendo de reestruturação lá. Eu acho muito interessante essa sua fala, Durval, porque é o seguinte, parece tão óbvio. Parece muito óbvio, né? Claro, eu tenho um produto, eu tenho um serviço, eu tenho que me preocupar com o cliente. Mas não é óbvio, até hoje não é óbvio. Não é. Até hoje não é óbvio, porque na ponta, o cliente, geralmente, quando ele vai fazer uma reclamação, quando ele vai fazer uma colocação, ele é mal visto. Sim. Eu tenho um ditado que, inclusive... A pessoa já olha para ele e lá vem esse cara reclamar. Eu tenho um ditado que eu trago há muitos anos comigo, que eu tento, desde dezembro do ano passado, quando a gente assumiu a gestão lá da fábrica, eu tento introjetar na cabeça dos meninos, que é o seguinte: o cliente nem sempre tem razão, mas ele sempre vai ser o nosso convidado. E todo convidado merece respeito. Ele pode até não ter razão, mas ele merece respeito. E ele merece, eu acho, Durval, ser escutado. Porque às vezes você está chateado emocionalmente, você que fala muito de comportamento, às vezes o cliente está um pouco desapontado. Ele está um pouco chateado com aquela experiência que não foi tão boa como ele imaginou que fosse. Então eu acho que o profissional que está lidando naquela situação, se ele se colocou a estar ali naquele lugar, ele tem que ouvir, e às vezes você não é ouvido. Eu acho que é isso que é o que... Porque assim, o profissional acha que ele não tem que ouvir. Mas o cliente tem que reclamar com alguém. Olha, eu vou te dizer o que eu aprendi lá na Disney. E eu também, por onde eu passo, eu tento compartilhar esse aprendizado. No treinamento lá, eles têm 2 tipos de treinamento, um para novos funcionários e um para pessoas que querem estudar no Instituto Disney, etc e tal. E tem alguns treinamentos também que eles fazem para guias, para aclimatação, a questão da cultura Disney, etc e tal. E teve um treinamento que eles, nunca mais eu esqueci, que eles disseram o seguinte: olha, ele reúne os funcionários e diz, olha, você precisa sorrir, porque as pessoas vêm de quilômetros de distância, né, para ver você sorrir. E eles continuam, você precisa sorrir, porque as pessoas às vezes economizam décadas para trazerem seus filhos aqui para ter um momento de diversão. Muito verdadeiro. Você precisa sorrir porque as pessoas vêm para cá para construir memórias afetivas positivas. Que elas vão levar para o resto da vida. Talvez elas nunca mais tenham oportunidade de voltar. E ele dava, Cris, mais uns 10 motivos pelos quais o colaborador tem que sorrir. Mas o último motivo era o mais importante. Ele dizia assim: e se nenhum desses motivos convenceu você de que você tem que sorrir, lembre-se, você está sendo pago para sorrir. Pois é, porque, né?
Em última instância, é o teu papel. É o nosso papel, exatamente. Porque o que eu sinto, às vezes, é que o profissional ele não quer ouvir. Sim. Tipo assim, isso não é problema meu. Não, é problema teu. Se você está aí e você está na linha de frente, você tem que, no mínimo, ouvir. Perfeito. Você não precisa concordar, como você muito bem colocou. Nem sempre o cliente tem razão. Mas ele sempre você tem que ouvir, você tem que entender. Você quer ver uma situação assim muito banal, mas que eu acho que faz muito sentido? Eu fui fazer essa semana exames num laboratório, numa clínica. Me passaram o preparatório. Eu tinha que estar 6 horas em jejum para fazer um determinado exame. Muito bem. Você sabe que hoje em dia ficar 6 horas em jejum. Durante o dia, o meu jejum meu exame era 2 horas da tarde. Então eu passei praticamente a manhã inteira. Cheguei. Quando a senhora foi lá me conduzir lá na clínica, ela falou assim: olha, você precisa tomar 5 copos d'água. Eu falei, não, mas tá aqui. Eu abri o WhatsApp, eu tenho que estar em jejum de 6 horas. Ah, não precisa não, você pode beber água. Quer dizer, Durval, que falta de comunicação foi essa, né? Ela falou, não, mas para fazer exame é para beber. Eu me senti assim, como é que pode isso? Não foi só comigo que isso tem acontecido. Aí eu falei, ela tirou um print do meu celular e pediu, ela falou, por favor, você faça uma reclamação, para que isso não aconteça com as próximas pessoas. E eu tentei, eu fui lá, falei, mas essa menina olhou para mim, eu vou falar, eu vou fazer. Ela nem considera aquilo como sendo uma coisa relevante, então, assim, né? Imagina as pessoas que saem, eu tenho carro, né? Então eu vou de boa, tá? Uma pessoa que sai às vezes de condução, pega um ônibus embaixo desse sol de Manaus. Exato. Sabe, você começa a pensar, não é nem só em você, é pensar na dificuldade do outro. Mas eu acho que também nessa relação que a gente está falando aqui agora, eu acho que falta empatia. Sem dúvida. Né? Eu acho que é uma questão de empatia. Se fosse minha mãe, se fosse um parente. Sabe que, assim, é filosófico isso, né? Porque, assim, eu acho que conceitualmente falta empatia, mas eu acho que se a gente for partir para uma análise mais reflexiva e filosófica, eu acho que falta consciência. As pessoas ainda não tomaram consciência do papel que elas têm, por exemplo, quando elas estão numa clínica. Eu acho que elas não compreenderam, por exemplo, que o papel delas ali não é talvez ficar carimbando exame. É muito mais além do que aquilo, mais, né? Assim, você tá recebendo, às vezes, o paciente fragilizado, às vezes doente, Sim, entende? Exatamente. Que não era o meu caso, mas graças a Deus, mas é de muita gente. Tá com câncer, tá com uma doença terminal. Você sabe que uma vez eu estava não vou dizer o nome da secretaria, mas estava numa secretaria e eu vi um cara carimbando, assim, né, continuamente os papéis. E eu fui lá interagir com ele, perguntei, o que você faz aí todo dia? Ele disse, você não está vendo? Eu carimbo papel. Ele foi até bem grosseiro, né? Eu fui intrometido e ele grosseiro, né? E aí no final eu disse, mas é só isso que você faz? Ele disse, é. Eu falei, você já parou para pensar que se você não carimbar o papel correto e não der uma destinação a esse documento, talvez vá faltar algum tipo de suprimento numa escola, um uniforme escolar. Sim, onde tem relevância, pode ser onde que faz seja sentido. Uma merenda onde do faz garoto sentido. Que está dependendo daquela merenda ali, né? Enfim, é bem complicado. Eles não conseguem pensar o além dali, né? Eu sempre digo que a dificuldade não é saber o que a gente sabe, é a gente não saber o que a gente não sabe. Exato. E perceber que a gente não sabe, que a gente tem que aumentar o foco, né? Exatamente. Desfocar um pouco para ver um pouquinho mais. Que eu... A gente não consegue, né? A gente fica dentro de uma caixinha e acha que tudo funciona conforme aquela caixinha. Exatamente. Né? Durval, mas eu não quero perder a oportunidade, a gente já está indo já para os finalmente. Eu queria que você falasse um pouco da Ecoper. Tá bom. Tá? E hoje a gente fez a matéria pro Jornal do Comércio, mas eu queria trazer aqui para quem está acompanhando a gente, você falar dessa sua nova missão e do que vem para frente, sem porque dúvida. Eu sei que a fábrica está passando por um processo muito interessante de reestruturação. Sim. Tanto eu achei muito interessante aquela questão que vocês estão trabalhando, que é a inovação, a tecnologia, mas o pilar ser humano. As pessoas, né? Então eu queria que você falasse. Sem dúvida. A Ecopaper é uma indústria, é uma das 2 indústrias que existem no norte do Brasil. Né? Só existem 2 indústrias de papel no norte do Brasil. Uma está em Belém e uma está aqui em Manaus. Essa indústria tem 34 anos, né? Ela é pioneira na produção de papel reciclado. Existem 2 linhas de papel, os papéis domésticos, que são os papéis higiênicos que você está acostumado a encontrar nos mercados, supermercados e tal, e os papéis institucionais que vão para as empresas, escolas, shoppings, enfim, ambientes de grande circulação. E eu acho que o grande barato disso não é o papel higiênico em si, né? O papel higiênico
muita gente vende. Mas e todos nós precisamos. Todos precisamos. O Brasil ainda é um consumidor muito grande de papel higiênico, né? Mas o grande barato disso é o trabalho de logística reversa que é feito, né? Porque você sabe que todos nós produzimos papel. Na sua casa deve ter papel, aqui no Jornal do Comércio deve ter bastante papel, as indústrias do polo industrial têm papel. Sim. Nós recolhemos esse papel, né, sem custo para a empresa, oferecemos a essa empresa um certificado de destinação desse papel, porque eles não podem jogar esse papel no lixo, não em podem qualquer lugar, não podem, né? Claro. E a gente aproveita 100% desse papel, colocando no nosso processo. E o papel ofício, que a gente está acostumado a ver, um pouquinho de papelão, esse papel entra no processo e vai virar posteriormente o papel higiênico, papel institucional. E outra coisa que eu achei muito legal é a questão da parceria com as cooperativas, que sem vocês dúvida. pagam o Exato, papel. Nós compramos o papel. Desculpa, nós compramos esse papel, exato. O que acontece? Você sabe que lixo é o futuro da humanidade, Nossa, né? Você vê o preço que está o quilo do papel, ele tem um custo hoje, o quilo do ferro, o quilo do vidro, né, que a gente desperdiça aí nas garrafas de refrigerante e tal. O que acontece? O nosso trabalho, como somos a única fábrica, a gente acaba fomentando essas cooperativas, associações de pessoas que vivem de recolher esse papel gratuitamente, ou seja, eles recolhem esse papel de escolas, recolhem esse papel de escritórios de contabilidade, empresa e tal, e isso, eles acabam processando esse papel, limpando, tirando cola, enfardando esse papel, e nós vamos lá pronto. E compramos esse papel. Você retira ainda? Ou a gente retira, ou ele leva pra Você gente. tem uma central que lida com isso? A gente lida com isso, exatamente. Então esse é o grande barato, porque essas associações, cooperativas, são pessoas simples, né, Cris? Com são certeza. Pessoas que, infelizmente, estão trabalhando. Elas estão trabalhando dignamente. Exatamente. E levam para a gente processar lá dentro. E lá Quer dizer, é uma relação ganha-ganha. Total, porque assim, eu tiro o papel que iria para o lixo, transformo esse papel num processo absolutamente com asepsia e tudo mais, com toda a questão do tratamento químico. Claro. A gente transforma esse papel e entrega um papel que é muito democrático. Inclusive, um dos papéis que a gente vende, você não é daqui, mas assim, aqui e lá no Sudeste, eu nunca vi isso lá. Sim. Mas aqui no Amazonas tem aquele rolinho individual de papel. Você já viu isso? Não lembro disso. Né? Então, isso é comum. Você vai na taberna, nos interiores, tem aquele rolinho individual que é o Celos, né? Esse rolinho tem 34 anos. Eu acho que eu já vi, sim, né? esse papel. É meio cinzinha a embalagem? É meio azulzinho. Exatamente. Ele é vendido por R$1. Ou seja, dando a opção, o nosso objetivo, o nosso posicionamento de mercado, ele é muito claro, é um papel low price, democrático, para atender a camada que vai ter dificuldade de atender, de comprar um papel, folha dupla, celulose, e mais do que tudo, a gente não derruba a árvore, né? Então, tem tudo a ver com a questão da sustentabilidade, preservação ambiental, destinação correta. Você imagina tirar 500, 600 toneladas todo mês de circulação e transformar em papel. Né? Fora os 100 e poucos empregos que a gente oferece dentro da companhia. E o que vem para frente aí? Rapidamente, um spoiler aí pra gente. A empresa está em crescimento, a indústria está em pleno crescimento, a gente vem focando muito no desenvolvimento das pessoas. A gente acabou de lançar um projeto chamado Nosso Papel, que é para ajudar as nossas lideranças, nossos funcionários a terem protagonismo, porque eu entendo, Cris, que o significado do trabalho ele é mais profundo do que só o trabalho. O trabalho é justamente a expressão máxima da singularidade da pessoa, onde ele se encontra. Então, dar oportunidade para essas pessoas. A gente está fazendo programas de capacitação, de alfabetização digital desses colaboradores. Predominantemente, eles são contratados ali na Santa Etelvina, na comunidade. Fantástico. Então, isso é um ganho, porque se ele melhora dentro da empresa, ele vai melhorar fora da empresa também. Com certeza, ele vai levar para o entorno dele, para a família dele. Exatamente. Durval, a gente já chegou no final, a gente vai ter que encerrar mesmo, mas eu quero agradecer mais uma vez a tua presença, o teu conhecimento, a tua sabedoria. Obrigado. E o seu tempo de estar aqui com a gente. Imagina, muito obrigada, tá? Muito obrigado. E a gente vai chegando ao final de mais um episódio do podcast Amazônia Empreendedora. Semana que vem eu volto com muito mais. Até lá.